Isso. Nós vamos a Brasília falar do aniversário, de 2 anos. 2 anos? Um aniversário de 2 anos que ocorre em Brasília. E quem foi fazer a cobertura deste aniversário de 2 anos foi o Olavo Soares. Olavo, como é que foi? Oi, Madeleine. Oi, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Olha, não teve bolo, não teve bexiga, não teve brincadeira, não teve nada disso. Porque esse aniversário que eu estou falando é o de 2 anos da votação em que a Câmara dos Deputados aprovou a continuidade do processo do impeachment de Dilma Rousseff. Foi aquela votação que vocês certamente se lembram, que passou, que foi num domingo à noite, teve transmissão para o Brasil inteiro, a esplanada dos ministérios aqui em Brasília foi dividida em 2 para abrigar de um lado o pessoal a favor da então presidente, do outro lado o pessoal, enfim, foi aquela votação. É importante não confundir esse dia com o dia em que a Dilma deixou o cargo. Depois dessa votação na Câmara, a Dilma continuou presidente por mais um tempo. Ela só deixou o cargo em maio, após o Senado fazer uma votação semelhante. E ainda assim deixou o cargo de maneira provisória, porque ela realmente deixou de ser presidente em definitivo apenas no mês de agosto daquele ano de 2016. Então, aquela votação da Câmara foi uma votação, em termos de placar, uma votação tranquila. Foram 367 votos a favor da abertura do impeachment, 137 votos contrários e 7 abstenções. Mas, apesar de ter sido uma votação no placar muito pacífica, a sessão não foi nada disso. Houve muitos tumultos de diversos tipos, como, por exemplo, agressões verbais de vários lados, faixas pró e contra a então presidente, e muitos discursos raivosos, que tiveram como principal alvo o PT, o partido de Dilma, e do antecessor dela, o Lula, e também o então presidente da Câmara, o Eduardo Cunha. Uma das agressões que mais marcou aquela votação foi a disputa entre Bolsonaro e o Jean Willis, deputados do Rio de Janeiro. O Jair Bolsonaro votou primeiro, ele votou antes do Jean Willis, e em sua votação, em seu discurso de votação, ele fez elogios ao militar Carlos Alberto Brilhante Ustra, que é apontado como um dos gerentes, um dos principais gestores da ditadura, da tortura durante a ditadura brasileira. Já o Jean Willis, quando ele foi votar, ele votou contrário ao impeachment e pouco depois da votação dele, ele cuspiu no Jair Bolsonaro. De lá para versões sobre o que realmente aconteceu se divergem, cada deputado conta a sua história sobre o caso, e esse episódio acabou entrando para o triste folclore da política nacional. A gente fez um compacto, a gente selecionou alguns momentos para vocês recordarem um pouco como foi aquela votação. Meu voto é sim! Fora Dilma! Fora Lula! Fora o PT! Contra a corrupção que está sentada na presidência desta sessão. Contra o golpe e a traição, em defesa dos direitos e em defesa da democracia, eu voto contra o golpe, eu voto não! 50 milhões de votos não é biombo que autoriza o assalto do país. Com a Constituição na mão, com o Brasil no coração, eu digo sim ao impeachment. Em nome do Brasil, minha mãezinha! Dos meus filhos, dos meus amigos do Solidariedade, esse povo querido que vota sim, nós votamos sim, e quem vota sim, coloca a mão pra cima, coloca a mão pra cima. Pelos que deram a vida pela democracia no Brasil e pelo empoderamento das mulheres, meu voto é não. Em respeito ao povo brasileiro, em nome da minha família e por um novo Brasil, eu voto sim, senhor presidente. Nos 4 mandatos que tomei posse nessa casa, jurei cumprir a Constituição. Eu voto não. Eu voto sim. Meu voto é não. Eu me abstenho. Nesse momento, eu não posso aceitar nem Dilma, nem Temer, muito menos o senhor Eduardo Cunha, que é acusado de ser ladrão. Por isso, meu voto é não. Bem, agora 2 anos que já passados dessa votação, a gente pode fazer um balanço da política brasileira para entender o que aconteceu de lá para cá para chegarmos no estágio em que nós estamos hoje. O Michel Temer, como eu já falei, ele assumiu a presidência da República em caráter provisório, em agosto definitivo, e desde então continuou no cargo. Ele
pressionam várias, principalmente no campo econômico, com a redução da inflação e a retomada do crescimento. Por outro lado, no campo político, a situação dele é errada desde o momento em que ele assumiu a presidência. A popularidade dele é baixíssima, com muitas acusações, muitas denúncias de corrupção, e a ideia de disputar a reeleição, que ele até realmente em algumas ocasiões, com os números atuais, não fazia nenhum sentido. A Operação Lava Jato, que foi mencionada em muitos votos dos parlamentares, continua forte e firme, vocês sabem bem. E ela é um alvo, um dos seus principais alvos, melhor dizendo, ainda naquele 2016, poucos meses depois da votação. Esse alvo é o Eduardo Cunha, o homem que comandou essa votação na Câmara dos Deputados. O Cunha foi preso em outubro daquele ano, vai ser preso desde então. O jogo de forças da Câmara dos Deputados se modificou ligeiramente de lá para cá. O PMDB, partido do Eduardo Cunha, partido que assumiria a presidência da República com Michel Temer, recuou, perdeu 11 deputados na comparação entre aquele dia e os dias atuais. Já o Democratas, em contrapartida, cresceu bastante. Cresceu 15 deputados, de 28 para 43. E o partido também passou a ter a presidência da Câmara dos Deputados com o Rodrigo Maia. Já o PT e seus principais parceiros naquele processo de impeachment, o PSOL e o PCdoB, permanecem curiosamente com as bancadas com o número exato igual ao que tinham naquela ocasião e o que tem hoje. O PT com 60 deputados, o PCdoB com 10 e o PSOL com 6. Curiosamente, como o PMDB recuou, eu já falei agora há pouco, o PT passou a ter a maior bancada da Câmara dos Deputados. E é curioso, né, Madeleine, porque naquela votação, a gente viu na época, a gente recorda bastante, muitos discursos, falava-se que o PT estaria enfraquecido, que o PT estaria acabando. E hoje em dia, 2 anos depois, a política brasileira é tão doida que o PT é hoje a maior bancada da Câmara dos Deputados. Também porque os outros partidos tiveram muitos problemas, né? Naquela época, ninguém imaginava que aconteceria o que aconteceu com Aécio Neves e que o PSDB teria a cara de pau de manter Aécio Neves nos quadros do partido depois da gravação que a gente ouviu com o Joesley, né? Eu não imaginava. Não, certamente, o PSDB foi talvez o maior derrotado nesse período todo, né? O partido que até tem a ver com a reportagem que eu fiz ontem, que o pessoal que acompanha a gente viu, que o Geraldo Alckmin, que é o nome do PSDB nas eleições presidenciais, está muito ruim. Tem um desempenho muito ruim para quem foi governador de São Paulo por 4 mandatos, candidato a presidente em 2006, uma pessoa conhecida do Brasil todo. E o Lula é o líder da pesquisa. Então, assim, como eu falei, a nossa política ela é muito imprevisível, ela é muito doida mesmo. O PT sofreu uma derrota feia aquele dia, a votação, como eu disse agora há pouco, foi fácil, não foi uma votação tensa, não foi uma votação disputada, mas o PT permanece, ou melhor dizendo, se tornou a maior bancada da Câmara. E porque o PT ainda tem aquele núcleo muito ideológico, e aconteceu com os outros partidos a mesma desilusão que os petistas tiveram. Eles acabaram fazendo tudo aquilo que condenavam. A gente vê, até nas defesas que tem agora, quando a gente vê outros partidos acusados, o mesmo discurso dos petistas. Então, assim, as pessoas que acreditaram também, falaram, também fica para lá vocês, não vamos embarcar nessa que é outra canoa furada. Os demais partidos não conseguiram absorver aquilo que veio do PT por culpa deles também. Certamente. Um partido que teve crescimento, mas é um partido pequeno, é o PSL, o partido do Jair Bolsonaro, que eu estou sem os números agora, mas se eu não me engano, saltou de 2 para 5 deputados. Continua sendo um partido muito pequeno, mas no plano presidencial é o partido vice-líder da disputa presidencial, ou mesmo líder quando o Lula não está contabilizado. Então, assim, os partidos mais tradicionais, que eram quem a gente esperaria que se beneficiariam com a queda do PT, o PSDB, o PMDB, não prosperaram. O lucro acabou ficando para quem não estava nesse jogo inicialmente, como principal caso o PSL e outros apoiadores do Jair Bolsonaro. Madeleine? Enquanto a Madeleine se reconecta, a gente pode comemorar. Voltou, Madá? Não voltou, né, Bruno? Então a gente vai, enquanto a Madeleine volta, Olavo, por favor, pode complementar. Uhum.
Não, assim, como eu falei, foram 2 anos daquele processo, as bancadas mudaram, mas não houve uma mudança tão grande assim, né? Como eu disse, o PT passou a ser a maior bancada da Câmara, porque os outros partidos recuaram e ninguém conseguiu absorver o crescimento tão grande, ou melhor dizendo, o decréscimo que a esquerda, que o PT passaria a ter, né? Esses partidos continuam sendo muito, a Madeleine usou uma palavra muito correta agora há pouco, são partidos muito ideológicos, então é difícil fazer com que alguém deixe o PT. Aliás, uma curiosidade, né, que um dos parlamentares que mudou de partido nesse foi um dos pivôs do impeachment, o Valdir Maranhão. Na época do partido Pista, votou contra o impeachment e hoje é tucano de carteirinha e pertence ao PSDB. Sem dúvida, realmente é o que a gente nota aí passados 2 anos desse processo do impeachment. A questão é o que sobra do PT, né? Agora com passado o impeachment, Lula preso, no próprio discurso que ele fez no dia da sua prisão, elevando Boulos e Manuela Dávila como lideranças à pré-candidatura do PT, do PSDB e PSOL, mostra que o PT realmente só vem se enfraquecendo nos últimos anos. Temos Madeleine de volta. E o desespero do Boulos de pegar os votos do Lula de herança, gente... Sim. Aí é que a gente vê a diferença entre um político tarimbado e o amadorismo. Dá até pena, né? Dá vontade de falar, ô amor, não vai com tanta sede ao pote que você vai perder tudo. Não vai assim com tanta sede ao pote, não, 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 não. E foi. Aí fica difícil, né, Brasil? Aí fica difícil. Enfim, eleitor não é besta, não adianta. Só fazer um comentário, você falou do Boulos, né, Madeleine? E a gente pode falar do PSOL. E assim, a gente que é um pouquinho mais velho aqui, eu a voz da consciência, você não, né? Eu a voz da consciência, né, claro, somos um pouquinho mais velhos. A gente lembra do PSOL em 2006, na eleição de 2006 em que o Lula eleito e que o PSOL lançou a Heloísa Helena, que o pessoal do PT odiava o PSOL com todas as forças. Odiava o PSOL tanto quanto odiava o PSDB e o Democratas, ou então o PFL. Naquele 2006, imaginar que 12 anos depois o PSOL estaria subindo no palanque do Lula é algo muito doido. Né? É mais uma volta que a política brasileira deu. Não é? E, assim, eles pegaram toda a esquerda gourmet, né, que é essa esquerda que faz protesto, terceiriza protesto e transmite só a live, tomaram o PSOL, expulsaram todos os fundadores e virou uma linha auxiliar do PT. É demais, né? E a foto do Boulos que photoshoparam para ficar mais magro? Faz regime, tem pai médico, não consigo entender. É verdade. Até os velhos fazem regime para ir para a campanha. Homem queima caloria fácil. Márcio França, né? Perdeu bastante. Bom, gente, peso, isso, né? Olavo. Coloca lá o Happy Birthday do impeachment lá no blog. Daqui a pouquinho todo mundo vai acompanhar. Um beijo, até amanhã. Valeu, até amanhã, pessoal. Não pode se despedir assim. Vocês ficam aí falando, daqui a pouco eu perco o retorno. Quero só ver como é que vocês vão se virar. Não, porque é aniversário, não são 2 anos do impeachment? Pronto, já perdi. Você tá me ouvindo? Volta aqui pra mim e põe aí a vinheta do Top News Brasil. Não, mas calma aí, tá me ouvindo? Solta o Happy Birthday aí. 2 anos do impeachment. Vamos cantar parabéns para você, em cada um na sua língua. Will you join me, each one singing Happy Birthday in his own respective language, shall we? Então, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, Happy Birthday to you. Aê, 2 anos do impeachment, parabéns.